Então vamos lá, pessoal, para o capítulo 4. O título é assim: O Deus da Maçonaria? Você tem uma boa noção de como é uma determinada religião com base no Deus que ela cultua. E essa é uma das questões centrais que devem ser analisadas ao se comparar a maçonaria com o cristianismo. Será que o Deus da maçonaria é semelhante ao Deus da Bíblia? É difícil aprender o nome da entidade da maçonaria, visto que isso é um segredo muito bem guardado. Para os de fora, o Deus da loja é geralmente referido como o grande arquiteto do universo. Parece que está tudo certo, apesar de soar um pouco vago. Infelizmente, é exatamente dessa forma que se pretende que pareça. A suavidade dos títulos do Deus da maçonaria diminui conforme se aumenta de grau. Como na maioria das sociedades secretas, quanto mais se avança dentro do grupo, mais coisas bizarras vão sendo reveladas. Por exemplo, na primeira oração que o candidato ouve, dirige-se à divindade como soberano árbitro dos mundos. Nos graus inferiores, a divindade é referida tanto como Deus, de minúsculo, como quando o candidato jura, Deus me ajude, ou como o grande arquiteto do universo. Quando se progride para os graus mais elevados, a natureza do tal Deus começa a tomar uma forma menos precisa. A comparação mais próxima que consigo imaginar é com os alimentos genéricos que encontramos nos supermercados. Seu rótulo está bem branco, para que qualquer coisa seja escrita nele. Alá, Krishna, Satanás, e nenhum maçom faria qualquer objeção. Esse é, evidentemente, o Deus do menor denominador comum. Albert McKay, autoridade maçônica, colocou essa questão da seguinte forma: pode estar certo que Deus está igualmente presente como o hindu piedoso no templo, o judeu na sinagoga, o maometano e o cristão na igreja. Alguém, usando apenas a lógica, poderia prosseguir com a ideia de McKay, dizendo que esse Deus está igualmente presente com o satanista no seu antro macabro quando ele arranca o coração de uma criança. Para que não aconteça do maçom achar que essa declaração é absurda, vejamos apenas como são discriminatórias as autoridades sobre a natureza do Deus que adoram. Henry Coyle, o erudito maçônico altamente considerado, declara: a pedra de toque maçônica é um ser supremo, e qualquer qualificação que se adicione é uma inovação. O monoteísmo foi adotado como único dogma religioso da maçonaria por alguns autores. Isso, obviamente, viola princípios maçônicos, pois requer a crença em um tipo específico de divindade suprema. Então esse aí foi o Henry Coyle. Toda vez que eu for colocar alguma citação de alguém, eu vou ter que... Eu esqueço de falar, mas a gente tem que falar abre aspas, fecha aspas, porque a pessoa que está ouvindo, de repente, não vai saber quanto que a pessoa acaba de falar. Então, isso que eu acabei de ler é uma citação de um erudito maçônico que é muito venerado, muito considerado pela maçonaria. Desse modo, se dissermos a um satanista que ele não pode ser maçom porque o seu ser supremo, o diabo, não é um Deus de primeira qualidade, estará violando os princípios maçônicos. Quando me apresentei para a filiação na loja, eu era um bruxo e frequentava a igreja episcopal. Esse é o autor do livro falando. Ele ainda coloca aqui, ver livro Wicca, por trás da bruxaria branca, da editora Proposta Eterna. Então esse autor também tem outro livro que é sobre a religião Wicca, né? Que ele coloca por trás da bruxaria branca. Era suficientemente estúpido pensar que o Deus da bruxaria, Lúcifer, era o ser supremo, o pai de Jesus. Assim, quando dois maçons me convidaram para me candidatar e me perguntaram se eu acreditava em Deus, respondi que sim, sem hesitar, sabendo que o meu Deus era Lúcifer. Fui recebido na loja de braços abertos e fiquei lá por 9 anos. Durante esse tempo, nenhum dos meus irmãos cristãos sequer me deu testemunho sobre Jesus. Isso seria uma quebra do protocolo maçônico. Após 2 anos, conheci 2 maçons de grau elevado que também eram adoradores de Lúcifer. Um era um famoso ritualista do rito de York e outro era mestre de uma loja.
Então você percebe que a maçonaria, você vai entendendo o porquê que a maçonaria é incompatível com o evangelho. A gente viu que a questão da pessoa fazer juramentos, a questão da pessoa chamar homens de veneráveis mestres, e agora a questão das portas abertas, né? A pessoa não muda de vida, ela não muda de crença, ela não passa a acreditar no único Deus verdadeiro e fiel. Ela acredita no Deus, ela coloca o nome Deus como um termo genérico, porque a pergunta que fazem para ela assim que ela chega, você acredita em Deus? E ela, sim, acredita, porque o Deus dela pode ser qualquer coisa. Pode ser Lúcifer, pode ser o Deus lá do hindu, pode ser o Deus do budismo, pode ser o Deus do islamismo. Por isso que a maçonaria ela teve um crescimento, e ela é em todo o mundo, então existe vários outros graus, também existe até a maçonaria para o Islã, também um braço da maçonaria islâmica. A gente vai ver isso mais na frente no livro. Aí tem um subtítulo: um Deus genérico, o bastante para todos? É claro que esse Deus genérico é um Deus com o qual qualquer um pode se sentir confortável, exceto os crentes na Bíblia. Ele é um Deus que não ofende ninguém. Contudo, será que esse cara lá de cima, liberal, é o mesmo Deus Jeová da Bíblia? O Deus da herança judaico-cristã não é algum tipo de lousa em branco na qual pode ser traçado o contorno de qualquer ídolo que se queira. Ele é descrito na Bíblia de forma bastante clara. Desde o monte Sinai, ele declara: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 2 ao 3. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Você consegue imaginar o Deus incolor da loja maçônica sendo zeloso, ciumento? As descrições não se encaixam. O Deus que citamos não se agrada de ser identificado como outro Deus. Ele insiste por toda a Bíblia que ele é o único Deus verdadeiro e que não tolerará a adoração a nenhuma outra entidade. Deuteronômio 6,4, Isaías 43,10, Isaías 44, 6 a 8, 1 Timóteo 2, 5. Subtítulo: um Deus cabeça de batata? O que pensam os maçons a respeito de tal Deus? Coil escreve, abre aspas, os homens têm de decidir se querem um Deus como o antigo Yahvé dos hebreus, um Deus partidário, tribal, com o qual podem falar e argumentar e do qual podem se esconder se necessário, ou um Espírito divino ilimitado, eterno, universal, não denominacional e internacional, não vastamente distante do pontinho chamado homem, que não pode ser conhecido. Assim que o homem começa a louvar seu Deus e a revesti-lo com os atributos humanos mais perfeitos, tais como justiça, misericórdia, beneficência, etc., a essência divina é depreciada e despojada. Fecha aspas. Podemos parar aqui um instante e esmiuçar isso um pouco? Como grande parte do que os maçons escrevem exige um pouco de análise para se chegar à raiz. Em primeiro lugar, nos é dito que os homens podem decidir que tipo de Deus querem servir. Pode-se ter o quadro mental do maçom passando por algum restaurante espiritual self-service e escolhendo o seu Deus ao seu gosto. Pois bem, gostamos da misericórdia de Jeová, portanto vamos pegá-la. Mas apreciamos a ética de Shiva, que está ali, portanto vamos escolhê-la também. Precisamos de sorte, então coloquemos uma porção de Ganesh também. Essa abordagem de Deus é blasfêmia. Teologicamente, acaba-se ficando com uma divindade montada, como Frankenstein. Os olhos de um Deus, o nariz de outro, os ouvidos de um terceiro, se quiser. Termina-se com um tipo de Deus cabeça de batata, brinquedo no qual o jogador monta o rosto do Senhor Batata, do Senhor Cabeça de Batata, como deseja, escolhendo os olhos, nariz, boca, etc. Se as orelhas não estão agradando mais, basta retirá-las e colocar outras diferentes. Esse conceito relaxado de Deus não é exclusivo dos maçons. Infelizmente, veio a prevalecer como ideia de Deus numa cultura secular, e a influência maçônica na religião civil americana pode ter uma participação nisso. Subtítulo: um consenso maçônico.
Coelho não está só ao delinear essa teologia maçônica de Deus. Coelho não está só ao delinear essa teologia maçônica de Deus. Albert Pike, outra autoridade altamente reconhecida, declarou, abre aspas, a maçonaria, em volta de cujos altares o cristão, o judeu, o muçulmano, o hindu, os seguidores de Confúcio, o Zoroastro, podem juntar-se como irmãos e unir-se em oração para adorar aquele Deus que está acima de todos, os Baalins, precisa deixar ao encargo de cada um dos seus iniciados a busca do fundamento da sua fé e esperança nos registros das escrituras de sua própria religião. Fecha aspas. Note que nessa citação, como na de Coelho, o Deus da maçonaria é uma divindade que todas as religiões podem adorar. Isto é, em si mesmo, fascinante, pois o Deus da maioria dessas religiões tem tido seus seguidores se matando uns aos outros no decorrer dos séculos. Que divindade é possível que todos esses tipos diversos de pessoas adorem em comum, exceto um Deus tão vazio e desprovido de personalidade que seja, em última análise, sem sentido? Na citação acima, o Deus da Bíblia é amontoado com todas as outras entidades e referindo como partes dos Baalins. Albert Pike diz então que o Deus da maçonaria está elevado acima de todos eles. O termo Baalim significa falsos deuses. Assim, Pike está chamando o Deus da Bíblia de falso Deus, de um Deus que serve ao Deus da maçonaria. Em outro trecho, Albert Pike generosamente escreveu, abre aspas para esse iluminado aí da maçonaria. A maçonaria reverencia todos os grandes reformadores. Vê em Moisés, o legislador dos judeus, em Confúcio e Zoroastro, em Jesus de Nazaré e no iconoclastas árabes, grandes instrutores de moralidade e reformadores eminentes, ou mais ainda, e permite a cada irmão da ordem atribuir a cada um deles características mais elevadas, até mesmo divinas, conforme seu credo e verdade demandarem. Fecha aspas. Essa é boa, especialmente porque todos os homens mencionados nessa declaração liberal morreram e apodreceram em seus túmulos há séculos, exceto Jesus de Nazaré. Mas o maçom jamais pode confessar essa verdade gloriosa. Outro autor maçônico moderno, Manly Hall, 33º grau, concorda com os escritos mencionados anteriormente. Abre aspas. O verdadeiro maçom não é limitado por credos. Ele percebe com a iluminação divina de sua loja que, como maçom, sua religião deve ser universal. Cristo, Buda ou Maomé, o nome pouco importa, pois ele reconhece só a luz e não o portador. Ele adora em todo o santuário, dobra-se diante de cada altar, quer no templo, na mesquita ou na catedral, percebendo com sua compreensão mais genuína a unidade de toda a verdade espiritual. Fecha aspas. Perceba que o maçom não é limitado por credos. Isso quer dizer que todos os maçons que permanecem em suas igrejas e professam o credo dos apóstolos ou assinaram declarações doutrinárias para ser membros de uma igreja, ou não são ótimos maçons ou estão representando falsamente sua vida cristã. Não se espera que os verdadeiros cristãos sejam limitados por credos? Consideremos também o fato de que Hall, assim como Albert Pike, indica que de alguma maneira o maçom tem um entendimento mais elevado do que os que adoram nos altares cristãos, budistas ou islâmicos. Dessa forma, não importa em que o maçom acredite de lado de fora da loja. Suas crenças dentro da loja é que de fato devem ser sublimes e verdadeiras. Outro subtítulo. Escolhendo um Deus atraente. A abordagem de Coelho e o avesso do conceito bíblico de Deus. Desculpa, eu vou repetir. A abordagem de Coelho é o avesso do conceito bíblico de Deus. Não selecionamos e escolhemos um Deus como se compra um carro. Jesus nos diz em João 15. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que perdides em meu nome, o Pai, ele vos conceda. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu.
Mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. João capítulo 15, versículos 16 e 19. Muitos de nós estamos familiarizados com Mateus 20, 16, onde o Senhor diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não escolhemos Deus, Ele é quem nos escolhe. Se concordamos em aceitar um Deus segundo o que Coelho descreve, estaremos colocando uma criação de nossa propriamente no lugar do Criador onipotente. Está em Romanos 1, 22 e 23. Perceba também que Deus é diferenciado pelo nome Yahvé ou Javé, mas dentro da maçonaria ele é referido por termos não complementares, tais como Deus tribal. Isso faz parecer um ídolozinho colocado numa pedra em algum lugar pelos pagãos, sendo adorado por rústicos ignorantes. Segundo a maçonaria, ele é descrito como um Deus com o qual se pode conversar ou até mesmo argumentar. Isso é em parte verdade, mas ele também é descrito como alguém de quem se pode esconder. Obviamente, Coelho nunca leu muito a Bíblia, que está numa posição de glória sobre o seu altar maçônico. Se tivesse lido, poderia ter encontrado o Salmo 139, versículo 7 ao 10, que fala o seguinte a respeito de Deus: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu ali estás. Se fizer as profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Salmo 139, versículo 7 ao 10. Davi prossegue proclamando que Deus o viu até mesmo no útero de sua mãe. Salmo 139, 13 e 14. Certamente não podemos nos esconder desse Deus. Outro subtítulo: apenas um engano vindo de um idólatra? Após denegrir Deus, Coelho descreve então sua divindade como um espírito divino ilimitado, eterno, universal, não denominacional, tão distante dos homens que não é possível se aproximar dele. Ele também não possui nenhuma das qualidades da personalidade humana. Não é justo nem misericordioso, sequer merecedor de receber o pronome ele como tratamento, pois transcende isso. Coelho diz que atribuir qualidades como o amor à divindade é depreciá-la ou despojá-la. Nesse caso, Jesus seria um Deus bastante decadente para eles, pois ensinou que Deus nos ama, que ele é misericordioso, justo, paciente, até de odiar o mal. Além de odiar o mal, a Bíblia dá testemunho de um Deus que realmente influencia a humanidade, um Deus que se entristece, que ri, que se alegra, resumindo, um Deus que possui emoções. Grande parte dos escritos dos profetas apresenta um Deus que se entristece com os pecados do seu povo, semelhantemente a um pai que passa noite a noite em claro, consumido de dor por causa de um filho rebelde. Os livros proféticos e apocalípticos falam sobre a ira de Deus. A imagem é de uma panela fervendo prestes a transbordar. Essa não é a divindade plácida e inatingível que Coelho pretende exaltar. É um ser vivo, que se importa e está intimamente envolvido nos afazeres de suas pecaminosas, mas amadas criaturas. É um Deus que não tem medo de externar suas emoções e preocupações. É interessante notar que essa divindade impassível e absolutamente distante de Coelho é muito semelhante ao Deus energia presente no movimento Nova Era. Não é coincidência que até 1990 o nome da revista americana oficial do rito escocês maçônico fosse The New Age, a Nova Era. Olha só, hein? Esse Deus não é muito diferente da divindade glorificada no islamismo como Alá ou na feitiçaria. Parte do motivo dessa semelhança é que esse nebuloso Deus é tão vago que quase qualquer divindade pode se encaixar nele, exceto o Deus da Bíblia. O que Coelho faz é empregar o velho engano da idolatria. Em primeiro lugar, ele proclama um Deus tão difícil de se identificar que se torna completamente irrelevante para os seres humanos. Depois ele completa o ciclo e diz, com efeito, abre aspas para Coelho: já que este Deus é tão distante e difícil de entender,
Deixe-me provê-lo com outro um pouquinho mais próximo, que representa a divindade distante, inescrutável. Que isso preencha o espaço vazio aqui. Primeiro, árvore. 1. Árvore. 2. Pedra. 3. Ídolo. 4. Letra. Letra G. Seja um símbolo do Deus desconhecido e podemos adorá-lo. Esse truque é tão velho quanto o pecado, mas é um que Satanás nunca se cansa de aplicar sobre os filhos dos homens. Cria-se primeiro um Deus vago e incompreensível. Então é criado um Deus intermediário para representar a divindade, receber sua adoração. Quer seja maçom se dobrando diante do esquadro e do compasso, seu altar, o pio, o hindu, orando a um ídolo de Brahma, ou o devoto católico rezando a São Judas por um chaveiro perdido, o resultado final é sempre o mesmo. Eles mudaram a glória do Deus incorruptível. Apesar de os escritores maçônicos fazerem a sua teologia parecer muito filosófica, trata-se apenas da velha jogada de Satanás de tirar Deus do centro da atenção, negando a ele qualquer valor prático e o substituindo por um ídolo mais acessível. Tá acabando, viu? Não há como negar que o Deus da Bíblia está muito além da compreensão humana e que seus caminhos são muito mais elevados que os nossos. A diferença entre ele e a divindade genérica da loja maçônica é que ele tomou uma iniciativa muito importante em direção ao homem. Deus construiu uma ponte sobre o abismo que nos separava dele e enviou seu Filho, totalmente Deus e totalmente homem, ao mundo para nos alcançar, sofrer como nós e por nós, a fim de que fôssemos resgatados e salvos. Jesus é semelhante a nós, mas sem pecado. Ele se preocupou o suficiente para vir ao mundo e tomar nosso sofrimento sobre os seus ombros. Nenhum outro Deus alega fazer isso. Nenhum outro Deus teria essa ousadia. Final do capítulo 4. Então, o que nós vemos aqui no capítulo 4? O autor aqui, ele mostra o que acontece com o Deus da maçonaria. O Deus da maçonaria, na verdade, é um Deus, com D minúsculo, construído por todos aqueles que adentram a essa instituição religiosa, como nós vimos que é uma religião. Então, a diferença é que se você for se tornar um islâmico, muçulmano, você tem que deixar de acreditar em Jesus, você tem que deixar de acreditar no Deus bíblico da Bíblia. Você tem que acreditar em Alá, você tem que acreditar nos ritos lá do Alcorão. Se você for se tornar, por exemplo, um hindu, você tem que deixar de acreditar na Bíblia. Se você é um Deus da Bíblia, se você for se tornar um budista, você também tem que deixar de acreditar no Deus da Bíblia. Você tem que aceitar ali o Deus. Na maçonaria, que eles mentem, né? Eles dizem que não é uma religião, mas a gente viu que é uma religião porque tem características sim de religião, né? Tem rituais, tem juramentos, tem preces, tem um monte de coisa que caracteriza a maçonaria como religião. Na maçonaria você pode fazer o seguinte, você pode pegar, trazer o seu Deus para ela e lá você pode participar da maçonaria tendo Deus da Bíblia, ou Deus do Islã, ou Deus do hinduísmo, ou Deus do budismo, ou Deus independente de qual seja a religião. A maçonaria agrega. Isso faz com que a maçonaria, a gente vai ver isso mais à frente, retorne então, leve as pessoas ao tal paganismo, né? Que é você ter vários deuses onde você adora várias entidades. Então a maçonaria é uma religião que estabelece um padrão de crença onde que, no final das contas, o paganismo é o que prevalece. Só que no capítulo 5, que nós vamos ler daqui a pouco, fala qual é o verdadeiro Deus da maçonaria. Revela qual é o verdadeiro Deus da maçonaria. Então, vai dar para a gente ler daqui a pouco. Eu leio, a gente vai ver a questão da maçonaria, qual é o verdadeiro Deus, ok? Então, até mais.